Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê. Me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês o passo a passo desse suplá, que é o suplá tulipa, né? Minha versão, tem vários suplás tulipas aí na internet, aqui no YouTube, e essa aqui foi uma versão que eu quis fazer mais econômica, com essa base que gasta bem pouquinho material. Então trouxe essa opção aí para vocês também. Sempre que eu faço para mim, que eu posto, todo mundo pergunta se tem passo a passo, né? Já querem o passo a passo, então eu gravei o passo a passo. Aproveitei e coloquei aqui umas cores aqui, ó, como se fosse a terrinha da tulipa, né? Eu fiz café com esse marrom mais claro aqui, que é o caramelo, tá? Aqui vai o barbante multicolor, né? E aqui é tudo aqui é feito com barbante 85%, tá bom? E durante a aula eu vou fazer com vocês no fio 100% algodão, para ficar essas duas opções para vocês, que a receita fica muito boa nos dois, tá? Tipo de fios, que são os que vocês mais trabalham e eu também. Aproveitando a introdução, eu sempre mostro o que eu tenho aqui na mesa, porque eu sei que vocês gostam de ver. Esse aqui é um suplá, o suplá Festividade Réveillon, que eu tô fazendo uma encomenda dele. Ele também é muito bonito, tá? Lindo demais, ó, gente. Quem não conhece, eu convido vocês a assistirem a aula dele, que ele é muito fácil, muito rapidinho. E você pode fazer, tô fazendo ele no prateado, mas vocês podem fazer também no dourado, fica muito bonito. E também esse passo a passo aqui que é recente, que é do suplá Madre. Eu fiz para o Dia das Mães, como sugestão para vocês. E ele tá sucesso, gente, aqui no canal. Muitas visualizações, muita gente tá reproduzindo dele, tá me marcando nas reproduções, né? Tem muita gente também pegando encomenda dele, tá? Ele tá sendo sucesso. E esse aqui é o porta-copos que faz o joguinho com o suplá, tá bom? Então, se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Se você gosta de crochê, curte esse tipo de conteúdo, de dicas, de passo a passos, e gosta também de compartilhar nos grupos de crochê. Além de eu te convidar a se inscrever, eu também te convido a compartilhar esses vídeos. E se você já é minha seguidora, se você já é inscrito aqui no canal, já gosta, já curte meu conteúdo, não deixe de apertar aquele like aqui no vídeo, tá bom? Porque assim o YouTube vai me ajudar a distribuir esse conteúdo e eu também vou, principal, gente, do like, é que eu vou ter um parâmetro se o conteúdo está agradando ou se eu tenho que mudar alguma coisa, tá bom? Então, se curtiu, se gostou, quer que eu continue fazendo esse tipo de passo a passo, conteúdo, aperta o like, tá bom? E por último, se você puder assistir pelo menos um anúncio, porque esse conteúdo ele só é remunerado para o criador de conteúdo quando vocês assistem pelo menos um anúncio, tá? Então, se vocês puderem assistir um anúncio, já vai me ajudar demais. E aí incentiva a gente também a estar aqui produzindo, trabalhando, né, arduamente e com todo o carinho fazendo esse tipo de trabalho para vocês, tá bom? Então bora lá, tô ansiosa para começar esse passo a passo com vocês, que eu tenho certeza que isso aqui vai ser sucesso, gente. Vocês vão fazer, vocês vão amar o resultado, vocês vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei por essas tulipinhas. E vamos lá, agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar 6 cores de fio, sendo que todos eles da ordem número 6. Vou utilizar a cor natural, a cor café, a cor rapadura, esse aqui é um multicolor e a cor vermelha. Vou precisar também de uma agulha de crochê 3,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro número 14, cola jeans para os arremates e tesoura para cortes. Bem, eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Coloco o início do fio na palma da minha mão, vou dar um giro nesses 2 dedos, cruzando aqui em cima. Seguro com esses outros 2 dedos, venho com a agulha, com a bolinha, né, com o gancho virado para baixo e passo embaixo dos 2 fios, puxando de trás para frente por baixo. Nesse sentido, dou um giro, pego esse fio aqui, ó, e passo dentro dessa alça, formando assim um primeiro nó, tá? Tiro do dedo. Ó, formou aqui o primeiro nó. E agora a gente vai diminuir esse anel. Aqui é um anel.
Vou diminuir puxando a ponta do fio. Não muito, tá bom? Para não fechar o anel. E agora eu vou voltar aqui dentro desse espaço, pego o fio lá de trás, trago para frente, laço e faço ponto baixo. Uma correntinha para subir o meu primeiro falso ponto alto. Vou dar sequência e vou fazer mais 11 pontos altos. No total, a gente vai ficar com 12 pontos altos, tá? Então, já fiz 3, ó. 1, 2, 3. Vou fazer os outros 9 e acelerar o vídeo e a gente já volta. Prontinho, vou contar aqui para conferir, para a gente ver se a pontuação tá certinha. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Puxo esse fio aqui inicial, tá? Vamos puxar para fechar o anel. Prontinho, já fechei. E agora a gente vai fechar essa primeira volta e subir a próxima. Aqui tem o falso ponto alto, que é o primeiro ponto baixo com uma correntinha em cima. Eu vou atravessar essa correntinha de cima, pego o fio lá de trás e fecho com ponto baixíssimo essa primeira volta. Agora eu tiro a agulha da linha, venho nesse segundo ponto, pego somente essa alça de trás do ponto, ó, com a agulha de trás para frente. Somente essa alcinha de trás. Passo essa alça aqui por ela, jogando para trás. Vou ajustar aqui um pouquinho. E volto aqui na frente, tá? Pegando essa alça do ponto que a gente não pegou, a gente só pegou a de trás. Vou pegar da frente também. Então, eu coloco a agulha aqui, ó, pela frente e jogo lá para trás. Puxo o fio lá de trás, trago para frente. 2 alças na agulha, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o falso ponto alto novamente, tá? Agora a gente vai fazer uma sequência de aumentos. A gente vai colocar 2 pontos altos em cada pontinho desse aqui de base, tá? Então, eu já fiz um ponto alto nesse aqui, volto no mesmo lugar e faço mais um, tá? 2 pontos altos. Laço o fio, venho no próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E assim eu vou fazer por todos. Então, no final dessa volta, olha como é que tá ficando. No final dessa volta, a gente vai ter o total de 24 pontos altos. Então, vamos lá, já voltamos. Voltei aqui antes de subir a próxima volta para mostrar esse último ponto, que é o falso ponto alto, como é que eu faço o fechamento dele, tá? Trabalho em cima dele primeiro, né? E depois a gente faz o fechamento. Como ele aqui é diferente desse ponto aqui, eu faço o seguinte, eu laço o fio, atravesso, tá? Eu atravesso ele assim, ó, bem no meio da correntinha. Pego o fio e faço aqui, ó, atravessando ele no meio. Desse jeito, ó. Ele vai ficar um pouquinho só diferente a pegada dele, tá ok? Pra não ficar nem muito pra cá, nem muito pra cá, eu pego no centro, tá? Então, agora a gente vai fechar aqui, tem um ponto baixo e a correntinha de cima, a gente pega a correntinha do ponto de cima. Ó, só pego a alcinha de trás para fechar esse ponto, tá? E vou fazer a passagem da alça aqui, ó, pegando no segundo ponto, vou pegar aqui a alcinha dele de trás, somente a alcinha de trás, e passo essa alça lá para trás, tá? Puxo um pouquinho, dou uma ajeitadinha, e venho aqui na frente desse ponto, foi o que eu passei para trás, cuidado para não pegar errado nesse aqui, e venho pela frente e passo a agulha nas 2 alças agora do ponto, tá? Pego o fio lá de trás, trago para frente, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o falso ponto alto. Nesse mesmo lugar, a gente vai fazer mais um ponto alto, que vai ser o aumento, tá? No próximo, a gente vai fazer somente um. No próximo, vamos fazer 2, é um casado, né? Ó, 2 pontos juntos. No próximo, a gente vai fazer um, tá? E a sequência vai ser essa, no próximo, 2 juntos. Tá? Então, é um casado, um solteiro, um casado, um solteiro. Ok? Ó. Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui.
Mais uma vez eu voltei aqui um pouquinho antes para mostrar para vocês a pegada aqui do último ponto, né? Laço o fio e atravesso ele assim no meio. Prontinho, ó, como é que ficou, tá? Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, do falso ponto alto aqui da frente e venho novamente fazer a passagem do fio, pegando a alça de trás desse ponto do lado. Jogo o fio aqui para trás e ajusto só um pouquinho e venho aqui na frente do ponto, pego, passo a agulha novamente, trago o fio, faço ponto baixo, correntinha para subir o falso ponto alto, mais uma vez. Nessa volta, a gente vai fazer mais um aumento, então a sequência vai ser, no mesmo lugar, a gente vai fazer outro ponto alto, fazendo assim um casado, né, 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto somente e no outro também, tá? Então, essa vai ser a sequência, vai ser um casado com 2 solteiros, 2 isolados. Quando chegar aqui no final, né, no segundo ponto desse aumento de baixo, a gente vai fazer novamente o aumento. Isolado, isolado, ok? Agora vem aumento. 2 no mesmo lugar, isolado, isolado, tá? Vamos fazendo assim por toda a volta e voltamos aqui. Cheguei aqui no final, trabalhei nesse último ponto, nesse falso ponto alto. Agora eu vou fazer de novo a correntinha para fechar a volta. E vou fazer a subida da próxima volta. Vou pegar aqui a agulha, passo essa alça aqui para trás, conforme já expliquei. Volto aqui na frente. Volto aqui na frente, pego o fio lá de trás, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o falso ponto alto. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aumentos nessa volta, porém eu vou fazer metade dos aumentos, tá? E não vou começar aqui aonde a gente já subiu os aumentos. Eu vou seguir com pontos altos isolados. Vem primeiro, segundo. Nesse terceiro, a gente vai fazer um aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz um isolado e um aumento. E agora, eu vou seguir fazendo pontos isolados. Vou fazer mais um ponto isolado, mais um. Vou passar para vocês a quantidade de pontos isolados, tá? Que vai ter entre um aumento e outro. E aqui eu vou fazer um aumento. Então, ó, fazer um aumento. Então, eu comecei com 2 pontos isolados, fiz um aumento. Aí veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos isolados, tá? Entre um aumento e outro, agora vocês vão fazer 7 pontos isolados. Então, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E agora eu vou fazer o aumento. Um aumento. Ok? Mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora vem o aumento. 1, 2 juntos. Tá ok? Pessoal, voltei aqui. Fiz aqui 6 aumentos, tá? A gente começou fazendo 12 aumentos até a 4ª volta. Essa aqui eu fiz uma redução, diminui pela metade a quantidade de aumentos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos somente, tá? Então, essa volta ficou com um total de 54 pontos,
tá ok? Conferem aí o de vocês, vê se tá batendo 54 pontos. Se tiver, tá certinho, tá? Vamos fazer o fechamento com ponto baixíssimo. Eu vou pegar aqui mais, em vez de pegar só a alcinha de trás, eu vou pegar mais centralizado ponto, para poder agarrar bem aqui, ó. Prontinho, vou tirar a agulha da linha, venho aqui na alça de trás, pego o ponto, passo aqui, ajusto, venho aqui na frente, pego a alça lá de trás, faço um ponto baixo e faço uma correntinha para subir, mais um falso ponto alto, ok? Agora, essa sequência a gente vai fazer uma correntinha de separação, tá? Entre um ponto e outro. E vou fazer uma sequência de pontos isolados, só isso, tá? Então, eu venho no próximo ponto, faço um ponto alto e uma correntinha de separação. Venho no próximo, isolado, uma correntinha de separação. No próximo, ponto alto isolado, uma correntinha de separação, tá? Então, vai ser assim por toda a volta, ó. Tá? Se começar a embabadar, não tem problema. É isso mesmo, tá? Depois a gente vai ajustar. Tá ok? Então, aqui, ó, como é que tá ficando. E aqui, se estiver emborcando, também não tem problema, tá? Que ele vai pro lugar. Vocês podem até dar uma puxadinha pra colocar os pontos no lugar. E dar uma baixadinha nele, né? Que ele tá subindo muito, ó. Mas daqui a pouquinho ele vai ficar retinho, tá? Então, vamos dar a volta todinha e nos encontramos aqui. Bem, chegamos aqui no final dessa volta. Aqui tá emborcando e aqui está embabadando. É normal, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver que o modelo vai começar a assentar, tá bom? Essa parte aqui. Então, agora como a gente vai fechar? A gente vai atravessar aqui a correntinha de cima do ponto alto. Pego o fio lá de trás, trago para frente, faço ponto baixíssimo, já fechei essa volta, tá? Vou correr em cima dessa correntinha aqui com ponto baixíssimo, atravesso a correntinha, pego o fio lá de trás e ponto baixíssimo. Agora eu tiro aqui a agulha da linha, venho aqui no ponto do lado, ponto alto do lado, jogo a agulha de trás para frente, pego o fio, jogo para trás. Dou uma ajustada no fio para não ficar muito frouxo, né? E agora eu volto aqui na frente, ó, pela frente. Coloco a agulha, pego o fio lá de trás, trago, faço ponto baixo e correntinha para subir o próximo falso ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação e vou dar seguimento à mesma sequência, tá? Um ponto alto em cima de cada ponto alto com uma correntinha de separação. Só isso, tá? Vai ser mais uma volta igualzinha à volta anterior. Tá ok? Ó, ponto alto em cima de ponto alto com uma correntinha de separação, tá? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Prontinho, já terminei essa volta, continua subindo um pouquinho, babadando, não se preocupem, já fiz aqui o último ponto alto e a última correntinha. Agora vamos prender mais uma vez na correntinha de cima do ponto baixo. Agora vamos correr com um ponto baixíssimo aqui em cima dessa correntinha. Prontinho. Tira a agulha da linha, venho nesse próximo ponto com a alça, na alça de trás dele, pego o fio, passo aqui para trás, ajusto, volto aqui nesse ponto pela frente, jogo a agulha, puxo, tá? Faço ponto baixo e correntinha para subir o falso ponto alto da próxima volta, tá bom? Ó como é que tá ficando, ó. Ok? Tá até ficando mais retinho já, ó. Então, agora, essa sequência a gente vai repetir, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa. Uma correntinha de separação, vem no próximo ponto, ponto alto em cima de ponto alto, com uma correntinha de separação. Próximo ponto, ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha de separação, tá bom? Mais uma volta igualzinha. Vamos fazer tudinho e voltamos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta, fiz o último ponto aqui. Vamos fechar com ponto baixíssimo. E agora a gente vai correr a correntinha com ponto baixíssimo também.
para poder começar aqui desse ponto, pegando a alcinha de trás, joga aqui a alça para trás, ajusta na agulha, volta aqui na frente, pega as duas alcinhas do ponto, ponto baixo, correntinha para subir o falso ponto alto. E agora, a diferença dessa volta vai ser que a gente vai fazer duas correntinhas, tá? Entre um ponto e outro. Então, vamos lá, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas de separação, e no próximo ponto alto, outro ponto alto, duas correntinhas de separação, outro ponto alto, correntinha de separação, tá? Desse jeito. Aí a redinha, ela vai começar a abrir, né? Vai ficar um pouquinho maior, tá ok? Pessoal, então, vou fazer a sequência toda, a volta toda, tá? E vou fazer também mais duas voltas do mesmo jeito, tá? Mesma subida das voltas, fechamento, subida, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, com duas correntinhas de separação, tá bom? Serão 3 voltas. Assim como eu fiz 3 voltas de pontos altos com uma correntinha de separação, vou fazer mais 3 voltas de pontos altos com duas correntinhas de separação, tá bom? Então, vou fazer as 3 voltas e retornamos para a próxima etapa do suplá, ok? Prontinho, cheguei aqui no final daquelas 3 voltas que eu falei com vocês, para vocês fazerem com duas correntinhas de separação, tá ok? Então, agora a gente vai fechar do mesmo jeito, na correntinha, atravesso aqui com a agulha, pego, faço ponto baixíssimo. E agora, eu vou correr, ao invés de eu correr as duas correntinhas, eu vou correr somente a primeira, com ponto baixíssimo. Venho aqui no espaço, nesse meio, pego o fio, ó, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o falso ponto alto, tá? Venho aqui no meio, pego o fio lá de trás, trago para frente, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha e vou subir um falso ponto alto, ok? Agora, a gente vai fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Total de 3 pontos altos dentro desse espaço, ok? No próximo também, são 3. Só que aqui é o seguinte, nessa volta, a gente vai fazer ajustes, tá? Eu preciso ter, no final, 156 pontos nessa volta. A cada 8 quadradinhos desses, com 3 pontos altos, eu vou fazer um com 2 pontos altos. Então, vou fazer agora mais 6. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Prontinho, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes quadradinhos com 3 pontos altos aqui dentro, tá? E agora o próximo, o nono, será com 2, tá ok? Então, essa vai ser a sequência, tá bom? Daqui pra frente. A gente, na verdade, vai fazer 6 vezes essa sequência, tá? No final, a gente vai fechar o último quadradinho com 2. Se chegar a bater o 2 certinho, fez 6 vezes essa redução de 2 pontos altos, tá certinho, tá ok? 156 pontos no final. Então, vamos dar a volta todinha e nos encontramos aqui. Prontinho, fiz aqui os 156 pontos altos. Vamos agora cortar, porque a gente vai começar a trabalhar com outra cor. Então, eu vou cortar o fio. Puxo aqui direto, o último quadradinho com 2 pontos altos e vou arrematar aqui. Ao invés de eu fechar nesse primeiro ponto, eu vou fechar no segundo, tá? Faço assim, ó, de trás pra frente. Coloco aqui em cima e pegando já esse primeiro ponto, ó, assim. Desse jeito, tá? E aqui eu vou jogar aqui pra baixo, ó, e depois eu jogo aqui pra baixo. Vou jogar nesse espaço aqui, tá?
Vai ficar aqui, depois no final eu arremato esse fio. Base pronta, agora vamos iniciar aquele detalhe marrom, né? Esse aqui, tá? Vamos começar aqui, ó, qualquer ponto desse aqui. Vou pegar a alcinha de trás do ponto, coloco a agulha, pego o fio sem fazer nó inicial, puxo ele pra cá, segurando, venho aqui na frente, jogo a agulha, pego o fio lá de trás, trago pra frente, laço e faço um ponto baixo, tá? Já aprendi a cor. Agora eu já jogo aqui o fio, tá? Ó, vou jogar aqui o fio para poder eu trabalhar com pontos baixos e eu já vou escondendo esse fio aqui, tá? Então aqui nessa volta a gente vai fazer somente pontos baixos, ó, em cima desses pontos altos, tá? Não vai ter aumento nenhum, é somente um ponto baixo em cima de cada ponto de base, ponto alto de base, né? Tá ok? Ó. Só isso, ó. Tá? Eu vou tirar aqui o fio. Continuo aqui. A ponta, né? Depois é só cortar e colar. No final vocês vão ver aí como é que eu faço. E vou seguir um ponto baixo em cada ponto alto de base. Tá ok? Assim eu vou fazer por 2 voltas, tá? Só que eu vou voltar aqui pra gente fazer a subida junto. Tem muita gente que me acompanha aqui que é iniciante, então eu vou fazer aqui a subida junto com vocês. Então eu vou dar a volta toda e nos encontramos aqui. Pessoal, voltei aqui no final dessa volta de marrom. Ele ficou assim, ó. Tá embabadando um pouquinho, tá levantando um pouquinho, mas não tem problema algum, tá ok? Vamos seguir. Vou fazer o fechamento da seguinte maneira. Na verdade, eu não vou fazer o fechamento, vou tirar a agulha da linha, já venho no segundo ponto, tem o primeiro e o segundo. Venho no segundo, pegando aquela alcinha de trás. Ó, pego essa alça, passo aqui para trás, dou uma ajustada, não muito, para não ficar muito apertado, e volto aqui pela frente, pego o fio aqui de trás, trago para frente, ponto baixo, 2 alcinhas na agulha, ponto baixo. Tá? Vamos fazer mais uma volta também de pontos baixos em cima de cada ponto baixo de base. Então, ó, vou seguir, vou fazendo pontos baixos desse jeito, ó. Ok? Só isso, tá? Não vai ter aumento, não vai ter ajuste. Vamos fazendo um em cima de cada um e voltamos aqui para a troca da cor e a subida da próxima volta. Prontinho, chegamos aqui no final dessa volta. Ele ficou um pouquinho, né, embabadado, mas não tem problema, tá? Conforme eu já falei anteriormente. Agora a gente vai trocar o fio, tá? Fiz aqui o último, não esqueçam de trabalhar esse último ponto aqui, que é aquele que a gente passa lá para trás, tá? A alça. Vou cortar o fio e vou arrematar. Pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, coloco a agulha aqui e de cima para baixo, passando aqui dentro nesse primeiro ponto. Assim. Vou deixar reservado aqui o fio e arrematar no final. Vamos agora iniciar a outra cor. Vou pegar qualquer ponto aqui, a alcinha de trás, coloco aqui o fio, puxo aqui para dentro, né? Venho aqui na frente, pego o fio lá atrás, ponto baixo. Agora a gente vai fazer mais uma volta de pontos baixos, tá? Igualzinha, vão ser 3 voltas no total, tá? Então, uma dica que eu quero deixar aqui pra vocês, ó, é um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base. Se vocês não quiserem fazer essas 3 carreiras, vocês podem fazer somente uma carreira, para você fechar essa base aqui na mesma cor,
tá? Ou uma só, ou duas, tá bom? Não precisa fazer as 3. Eu fiz as 3 porque eu quis fazer esse degradê aqui, né? E quis deixar esse detalhe na peça, tá bom? Então não precisa fazer por quê? Porque essa pontuação é igual em todas as 3 voltas, tá bom? Então você pode optar por fazer somente uma, ou duas, ou 3, ok? Então vou seguindo aqui. Vocês vão fazendo de vocês, tá bom? E a gente retorna aqui para a subida da próxima etapa. Prontinho, cheguei aqui no final. Vamos cortar. Fiz o último ponto. Agora eu vou arrematar e começar as folhinhas da tulipa, tá? Pulo esse primeiro, venho no segundo. Pego aqui de cima para baixo, passando no primeiro ponto. Fechei, ó. E eu vou reservar ele aqui, tá? Para depois arrematar no final. Agora nós vamos iniciar as folhinhas das tulipas, tá? Vou vir aqui em qualquer ponto desse, coloco a agulha na alça de trás do ponto, pego aqui o fio, puxo pra cá, venho aqui na frente, pego o fio lá de trás, faço um ponto baixo, laço o fio mais uma vez, venho no mesmo lugar, pego o fio, laço, passo 2 alças, laço o fio e passo nas outras 2 alças, ok? A gente vai fazer pontos altos agarradinhos. Esse primeiro a gente só fez com ponto baixo, tá? E a correntinha dele eu já juntei com um ponto alto. Mas agora a gente vai fazer pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, laço o fio, venho no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, puxo o fio lá de trás, passo 2 alças e reservo. Laço o fio mais uma vez e venho no mesmo lugar, pego o fio lá de trás, laço, passo 2 e reservo, ficaram 3 alças, laço e passo nos 3, ok? Juntamos assim 2 pontos altos em um só. 2 correntinhas de separação. Laço, vou pular 1, 2, 3, no 4º ponto, a gente vai fazer de novo, ó, o ponto alto agarradinho, tá? Passei 2 alças do ponto, lacei, pego o fio lá embaixo, passo mais 2, laço e passo nos 3. 2 correntinhas de separação. Laço, venho no mesmo lugar, faço meio ponto alto, ó, laço, no mesmo lugar, laço, passo 2, ficaram 3, laço, passo os 3. 2 correntinhas de separação, ok? A gente tá fazendo Vzinhos, porém com 2 pontos altos agarradinhos, tá ok? Então, agora eu vou pular mais 3 pontos, ó, 1, 2, 3, e no 4º, laço, e vou fazer de novo, meio ponto alto, laço, bem no mesmo lugar, laço, passo 2, tem 3 na agulha, laço, passo 3, 2 correntinhas, laço no mesmo ponto de base, passo 2, laço no mesmo ponto, laço, passo 2, depois laço, passo 3. Tá ok? E olha como é que tá ficando. Beleza? A gente vai fazer assim por toda a volta e no final a gente vai fazer 39 folhinhas dessa daqui, tá ok? Vamos lá e a gente já retorna. Prontinho, cheguei aqui no final dessas folhinhas. Vamos cortar aqui, fiz as últimas 2 correntinhas e agora vamos cortar. Mesmo esquema. Venho aqui, ó, eu venho aqui na junção desses pontos aqui, ó, nessa correntinha de cima, passo assim, pego aqui na correntinha também e jogo aqui embaixo, tá, ó, mesmo esquema. O arremate sempre eu faço do mesmo jeito. Vou descer aqui. Mais um pouquinho, vou reservar aqui, no final vou arrematar. Prontinho. Agora vamos iniciar as tulipas. Já rodei aqui para poder ficar em outro lugar o arremate.
Eu venho aqui no meio, ó, do V, nessa primeira correntinha, pego a alça de trás, posiciono o fio, trago pra frente. E agora eu vou aqui no meio, ó, faço ponto baixo. E uma correntinha para subir um falso ponto alto, tá? Agora, nós vamos fazer mais 4 pontos altos. 2, 3, 4, total de 5 pontos altos, tá? Ok? 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu tiro a agulha da linha, venho aqui na correntinha desse meu primeiro falso ponto alto, atravesso ela. Pego essa alça aqui e trago aqui pra frente, ó. Desse jeito. Agora, eu vou apertar bem pra poder fechar a minha tulipinha, tá vendo, ó? Fechei a tulipa. Aperto bem. Agora, eu faço uma correntinha pra fechar, tá? A tulipinha aqui, ó. Mais 2 correntinhas. E agora, eu venho aqui no meio, onde eu fechei o ponto, ó. Aqui fica um buraquinho, tá? No meio da tulipa. A gente vai colocar a agulha aqui. Saio aqui atrás, ó. E vou fazer um ponto baixo aqui. Desse jeito. Vou fazer mais 3 correntinhas. Vou vir aqui no mesmo buraquinho e faço outro ponto baixo. 3 correntinhas. Aí, eu dou uma puxadinha assim, ó, só pra arrumar, tá? Para o ponto baixo ficar direitinho do lado do outro, não ficar tudo um em cima do outro. Volto aqui no mesmo buraquinho, pego o fio, trago e fecho com mais um ponto baixo. Acabei. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho aqui para esse meio e faço um ponto baixo. Uma correntinha para passar para outra tulipa, tá? Olha que gracinha que ficou. Vamos lá. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro aqui, ó. Venho no primeiro ponto, coloco a agulha e puxo essa alça aqui pro primeiro ponto. Agora, eu aperto bem e faço uma correntinha para fechar. Mais 2 correntinhas. Venho aqui no buraquinho da tulipa, ó. Coloco, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Buraquinho da tulipa. Outro ponto baixo. Dou uma puxadinha. Venho no buraquinho, aí de novo, 3 correntinhas. 2, 3. Venho no buraquinho da tulipa, pego, faço o outro ponto baixo. E uma correntinha pra vir aqui pra esse meio, e aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Tá? Dou uma ajeitadinha assim, ó. Olha que gracinha. Tá? Perfeitinho, ó. Se você quiser a tulipa um pouquinho maior, é só colocar mais quantidade de pontos altos aqui, tá? Que ela vai ficar um pouco maior. E vou seguindo aqui, vou fazer as 39 tulipinhas, tá? As 39 tulipas. E depois que eu terminar, a gente se encontra aqui para fazer o arremate, porque já acabou, né? E se você já chegou comigo até aqui, que é a última parte, a última volta, depois a gente vai fazer o arremate. Não esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? Todos os vídeos eu peço, porque isso é que ajuda, né, ao YouTube ver que esse conteúdo é relevante para você e entregar para mais pessoas, tá bom? Até recomendando para quem ainda não segue o meu canal, quem ainda não é inscrito aqui, né, se inscrever no meu canal, tá ok? Se você quiser compartilhar também esse vídeo, eu te agradeço de coração que você compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, tá bom? Grupos de crochê, o pessoal ama, ama, ama quando chega novidade, tá bom? E se você fizer essa peça e quiser me marcar, que você vende suas peças de crochê para fazer uma renda extra ou a sua renda principal, também você pode me marcar lá no Instagram, que aí eu compartilho para você o seu trabalho. E se você também não trabalha com isso, mas se você quer me mostrar, também vou amar
ver o seu trabalho, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, em relação a esse passo a passo, pode deixar um comentário aqui pra mim, ou também pode me chamar lá pelo Instagram e manda um direct pra mim que eu tiro a sua dúvida, tá bom? Eu também tenho um grupo no Telegram, se você quiser entrar, tem um link aqui embaixo, o Linktree, onde tem todas as minhas redes sociais. Então vamos lá, vamos dar a volta todinha e nos encontramos para o arremate. Pessoal, prontinho, finalizei aqui as tulipas e já cortei o meu fio. Agora eu vou puxar, fiz a última correntinha, né? Vou puxar e vamos arrematar. Tem o ponto baixo, e em cima tem aquela correntinha. É só atravessar a correntinha. E aqui em cima dessa correntinha, e eu vou jogar aqui embaixo no ponto baixo. Ó, prontinho, fechado. E aqui pra baixo. E jogo aqui, ó, no meio desses pontos aqui, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como é que eu faço pra arrematar esse fio de algodão, tá? Eu vou dividir, eu cheguei aqui nesse meio, eu vou dividir ele no meio, ó. Normalmente eu escondo onde dá, assim, pra amarrar sem dar pra ver, né, o arremate. E aqui é o melhor lugar, né, embaixo desses pontos altos. Tem que ser na mesma cor, tá? Pra não ficar feio. Aí aqui, eu venho aqui embaixo, nesse fio. Ó, vou pegar um fio aqui, ó, aqui embaixo. Vou pegar um verde, ó. Venho com a cola jeans. E vou jogar aqui embaixo uma colinha e vou amarrar. Ó, 3 nozinhos ou 2 nozinhos. Fica a critério de vocês. Ok? Corto. E escondo. Esse nó aqui por baixo. Prontinho, tá? Então, assim eu vou fazer com todas as outras pontas de fio. Passar cola e dar o nó, tá ok? Todas as cores você arremata sempre dentro da cor, tá? Na direção da cor, nunca na outra cor, tá ok? Vou terminar de arrematar aqui e volto para mostrar para vocês como é que ficou o trabalho. Pessoal, prontinho, peça finalizada e ficou esse suplá maravilhoso. Ficou muito lindo, já até posicionei aqui para fazer minhas fotos. Olha os detalhes dessas tulipinhas, tá? Ele ficou bem durinho, né? Pelo menos o meu aqui, ó. Ele tá bem durinho, você bota na mesa, ele fica bem arrumadinho, bem armadinho, bem retinho, tá ok? Então, assim, espero que vocês tenham feito de vocês, tenham gostado desse passo a passo. Então, se você tiver algum interesse em compartilhar o seu trabalho e quiser me marcar lá no Instagram, pode me marcar que eu compartilho lá no Stories pra vocês, tá bom? Já deixei o outro ali, ó, pra fazer foto também, que tá lindíssimo, né? Esse feito com barbante, ficou um luxo também de peça. E gostaria de agradecer vocês que ficaram comigo aqui até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!